Bem-vindos, bem-vindos. Eu ministro alguns cursos de energia, como o Amadeus e o Maheu, que estão ligados a índios, certo? Tradições indígenas. Normalmente as pessoas me procuram como sistemas xamânicos. Então a gente percebe aí uma confusão entre indígena e xamânico. E quando eu esclareço isso, ou procuro esclarecer isso, muitas vezes eu percebo uma certa desilusão nas pessoas, né? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão de xamanismo, né? E o título do vídeo é instigante. Existe um xamanismo urbano? Existe um xamanismo de apartamento, de casa residencial no meio de uma grande metrópole? Ou será que o xamanismo mesmo é só lá no meio da floresta, no bosque, na montanha, na caverna? Como é que funciona isso, né? Que dinâmica é essa? Que coisa estranha é essa, né? Bom, primeiro a gente tem que colocar que existe muito preconceito. Existe muito preconceito. E existem algumas ideias que não estão corretas. Algumas interpretações dessa questão que não estão corretas. E isto vai sendo transmitido, replicado, copiado, colado, sem muita ponderação, que não é legal. Vamos começar um pouquinho sobre já o primeiro problema. Polêmica. A palavra. A palavra xamã, com X ou com SH, ela é muito antiga e há muita controvérsia. De onde surgiu essa palavra? Qual é o significado dela? Alguns conectam ela com a Rússia, com a Sibéria, e outros colocam mais longe ainda, na Índia, dentro do sânscrito, dentro do hinduísmo. E xamã foi a palavra que se popularizou, né? Caiu no gosto do povo. E aí nós temos isso sendo usado pelas pessoas, né, nas mais variadas situações. E principalmente os ocidentais costumam usar essa palavra para se referir a certas coisas nas outras culturas. Mesmo que nessas culturas não exista essa palavra. Por exemplo, dentro da comunidade indígena brasileira, de todas as nações, que são muitas, né, muitas ramificações, não existe a palavra xamã. Algumas vezes, pajé, poucas até. E depois, dependendo de cada língua, nós temos alguma palavra que designa uma determinada pessoa e que muda bastante, conforme a língua de cada uma dessas nações, né, indígena. Estados Unidos e outros locais do mundo a mesma coisa. Às vezes se traduz para o sacerdote, sacerdotisa, magos, magas e por aí vai. Mas dentro aí de um movimento cultural, New Age talvez, alguma coisa místico, holístico, esquizotérico, como eu gosto de dizer, o xamã se sobrepõe a tudo e é xamânico, é xamanismo e assim por diante. Então esse é um grande problema. Então a origem se perde. Alguns historiadores colocam de um lado, outros colocam do outro, uns justificam assim, justificam diferente, né? Então a origem a gente deixa até de lado, porque é um debate meio que inútil. O que nós temos é um fato. A palavra xamã é usada e reconhecida no planeta inteiro hoje, né? Nas diversas línguas, e tem um significado muito, muito próprio. Legal. Então vamos para o segundo ponto, é o significado do xamã, sobre o qual não existem muitas divergências. É algo bem simples, que é uma pessoa, uma figura destacada dentro de uma cultura, dentro de uma tribo, dentro de uma sociedade, que desenvolve alguns poderes, algumas capacidades sobre-humanas, que desenvolve habilidades. Dentro da tradição mais restrita de que se fala em xamã, esse desenvolver das habilidades normalmente tem
envolvido um rito iniciático, um processo. Na maioria das vezes difícil, na maioria das vezes doloroso, em que alguns indivíduos são submetidos e de um grupo desses indivíduos saem poucos habilitados. E aí nós temos na história humana, que é o interessante, né, que isso não se restringe a uma determinada época, né, a uma determinada cultura, a um determinado povo. Isso está presente em toda a humanidade. Temos ótimos livros, ótimos relatos. Lá na bibliografia do blog tem alguns livros, né, na parte do despertar, que serve sobre isso. Serve como referência, como exemplo, estudos os mais variados. Então nós chegamos a um detalhe que essa figura simbolizada pelo xamã, que pode ser um sacerdote, que pode ser uma sacerdotisa, um mago, um pajé, alguma coisa assim, passa por um processo especial para se tornar esse elemento importante para as tribos, para as nações, elemento importante para as culturas, para as sociedades. Ele desempenha várias funções. Essas capacidades que ele desenvolve são importantes para a manutenção daquela sociedade. Então esse é um sentido interessante, um sentido mais restrito, de que há uma tradição nessas sociedades, nessas culturas, e que a formação dessa pessoa, que a gente designa como xamã, é um processo difícil, é um processo trabalhoso, é um processo muitas vezes familiar, né, de herança de pai para filho, e aí isso se desenrola no planeta inteiro, no mundo todo. Legal. As mais diversas culturas, as mais diversas técnicas, os mais diversos processos. Muito bom. Mas, de uma forma mais ampla, mais abrangente, essas capacidades que essas pessoas desenvolvem nessas sociedades, ela não é exclusivo. Até porque a gente vê que são as mesmas capacidades nos mais variados locais do planeta, nas mais variadas épocas. E se a gente for observar, se a gente for retroagir no tempo e buscar elementos, e tem estudos, aí tem livros que fazem esse tipo de coisa, essas características e essas habilidades estão presentes desde o princípio da humanidade. Desde que o homem tomou consciência, desde que o homem se diferenciou da natureza. Né? Houve um despertar consciencial no ser humano em algum momento da história em que o homem já não era um animal integrado à natureza, comendo, caçando, morrendo, acordando com o sol e dormindo com a lua, coisa e tal. Não. O ser humano começou a olhar ao seu redor e se diferenciar. Aí também nasce um grande problema, né? Muito moderno e muito atual, que é essa questão da separação, né? Essa ilusão da separação. Mas faz parte. E a partir desse momento, dentro dessas culturas todas, começaram a surgir pessoas que desenvolveram essas habilidades. Nem sempre passando por ritos de iniciação complicados, cheios de intrincados, cheios de detalhes, coisa e tal, mas muitas vezes de forma natural. Né? Como forma de dominar essa realidade que com as quais ele se deparava, como forma de enfrentar o medo e de conseguir certas garantias, foram surgindo essas pessoas naturalmente. Essas habilidades que a gente costuma atribuir ao xamã são habilidades humanas, estão presentes nos seres humanos em todas as épocas. Apenas não há essa formatação. Para você se tornar um xamã de uma determinada tribo, lá de uma determinada cultura, você tinha que passar por certos ritos, cumprir certas etapas. Ao longo da história, nós tivemos pessoas que não passavam por coisas tão estruturadas, mas chegavam no mesmo ponto. Nós podemos ter aí a questão do despertar do Buda, né, o Buda Sakyamuni, que é um processo semelhante. Ele desenvolveu e atingiu um estado de consciência diferente. Essas habilidades todas, elas não são o fim em si mesmo, não são a razão do xamã. O que ocorre é uma expansão de consciência com o qual certas habilidades se desenvolvem. Os famosos siddhis, que no caminho do despertar, da iluminação, são considerados irrelevantes,
são considerados desnecessários, são algo que atrapalha o processo de eliminação. E que dentro da visão humana mais comum é a razão das pessoas buscarem. Eu quero ter a visão do futuro, eu quero ver auras, eu quero acessar outras realidades, eu quero ter poderes e capacidades para me diferenciar, para ser diferente, para ser maior, para ter poder, e assim vai. Faz parte. Então essas habilidades todas, essas capacidades todas, adquiridas de forma metódica, organizada, ou de uma maneira aleatória, são capacidades humanas. Essas capacidades psíquicas, esses poderes, esses CIDs, estão presentes ao longo de toda a história humana. Estão aí. Os mais variados relatos. Saídas do corpo, visão de futuro, visão remota, capacidade de controlar os objetos, levitação, centenas. Poderes. Então, nesse momento, a gente consegue juntar um detalhe, que essa questão que a gente vê o xamã apenas como aquela pessoa que passou por um processo ritualístico organizado, extremo, difícil, complicado, ela tem a sua razão de ser, está correta, né? A gente chamar essas pessoas de xamã, mas, como o termo se popularizou e ele se tornou um termo multicultural, vamos dizer assim, porque todas as culturas, a gente começa a olhar para essas culturas, identificar essas pessoas, é um xamã. É um xamã. Não importa se naquela cultura é indígena, se naquela cultura é urbana, não importa. Então, a palavra adquiriu essa amplitude, mas ainda persiste um certo preconceito. Não é só aquelas pessoas que passam por aquele ritual de iniciação, blá, 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 blá. Então nós temos aí um grande conflito, um grande preconceito. Se nós formos racionais e coerentes, se são habilidades humanas adquiridas de maneira complexa ou de maneira ocasional ou de maneira que a gente não consegue explicar, sabe a razão de por que isso acontece com um e não acontece com o outro, nós precisamos ampliar também a nossa visão para... Isso pode acontecer num apartamento, isso pode acontecer num loft, isso pode acontecer numa cabana, isso pode acontecer na floresta, isso pode acontecer no asfalto. Não há lugar específico para que aconteçam esses despertares e esses movimentos humanos. Todos os locais onde o ser humano habita, onde o ser humano atua, são locais onde as capacidades que o xamã detém, que a gente costuma atribuir ao xamã, podem se manifestar. Então, mesmo um apartamento no centro de uma grande megalópole, tranquilamente pode acontecer essas manifestações. E mais do que isso, elas acontecem. Saídas do corpo, visão remota, pré-cognição, retrocognição e por diante, tantas delas. Então não depende da natureza, do contato com a natureza, da floresta. Não. Qualquer lugar onde o ser humano esteja, isso vai acontecer. Certo? Então a gente precisa ampliar a nossa visão para isso. Não importa se é indígena, não importa se é urbano, são manifestações xamânicas. Estão aí acontecendo o tempo todo. Nas mais variadas culturas que o ser humano tem, desenvolve e oferece. O vizinho acabou de ligar uma máquina. Vamos fazer uma pequena pausa. Então, o que nós temos é que é preciso coerência. Os ritos que os xamãs mais antigos passavam, os complexos processos ali iniciáticos, são coisas assim totalmente fora do alcance da maioria das pessoas. Passar 4 ou 5 dias enterrado, sem água, sem comida, ter o corpo perfurado, açoitado, prensado, são coisas assim, as mais diversas, algumas terríveis, né? Realmente poucos passavam
conseguiam sobreviver a isso de uma maneira sã e atingindo esse estado de consciência expandida. Mas hoje nós temos, por exemplo, iniciações em sistemas de energia, como o Reiki Sui, como um Reiki Celta, como um Shambhala e assim por diante, que promovem também um processo, um rito iniciático, que faz com que a pessoa desenvolva certas habilidades. Isso precisa ser incluído dentro do conceito de xamã. Não chamamos um praticante do Reiki Sui, um reikiano, de xamã. Chamamos de praticante do sistema, praticante do Reiki, um reikiano. A questão é que as pessoas olham de uma maneira equivocada e tiram conclusões equivocadas. As pessoas querem que, de uma certa forma, a gente seja restrito no xamã, mas sabem que aquela restrição toda implica que aquilo é muito raro. E outras atividades, outras coisas que acontecem, que estão disponíveis para as pessoas, que são extremamente semelhantes, produzem praticamente os mesmos resultados, não querem encaixar como xamânicas. Não aceitam, não gostam, não preferem, ou preferem não fazer essa associação. Então, por exemplo, eu falo que o Amadeus é um sistema indígena, porque ele é um sistema de uma tradição indígena. Mas o que você obtém com ele são atributos xamânicos. Se você vai chamar a pessoa de xamã ou não, vai depender do quanto você prefere. Eu escolho não chamar um praticante de Amadeus de xamã. Porque nem todas as pessoas que passam por esse rito de iniciação no Amadeus conseguem desenvolver e utilizar essas ferramentas. Muitas vezes a pessoa faz a iniciação e esquece. Muitas vezes a pessoa se torna reikiano e esquece que é reikiano. Nunca faz uma aplicação de reiki, nunca usa essa energia de uma maneira mais consciente. Então eu faço assim uma pequena restrição que o xamã ele tem que se desenvolver. Porque mesmo essas pessoas, nessas culturas que tinham essas complexas iniciações, que se passavam por isso, nem todas se tornavam xamã da tribo, ou da cultura, ou da sociedade. Algumas desenvolviam, algumas se perdiam, e poucas conseguiam ter um racional equilibrado para poder usar aquilo de forma a colaborar com a cultura, colaborar com a sociedade. Então a gente tem que usar com certos cuidados. Eu vejo muito xamanismo, xamã associado com esses ritos muito complexos. Então eu evito de usar para todas as coisas. Mas ao mesmo tempo eu sei que as habilidades que você desenvolve com o sistema de energia, as habilidades que você desenvolve no caminho do despertar e da iluminação, com meditação e práticas respiratórias e outras coisas, são as mesmas habilidades. São os mesmos potenciais humanos disponíveis para todas as pessoas. Então, eu até confesso que me incomoda um pouco. O xamã dentro do apartamento. Porque eu ainda vinculo o xamã com aquela coisa de restrita. Mas as atividades que você faz dentro do apartamento, eu já tive uma consulta espírita com uma pessoa dentro do apartamento, eu já tive uma sessão de umbanda com uma pessoa dentro de um apartamento, e foram válidas e existiram, funcionaram, estavam ali sendo realizadas costumeiramente. E são situações, manifestações que usam essas habilidades que o xamã tem. E o barulho voltou. Então, pessoal, eu creio que isso precisa ser um pouco ponderado, precisa ser um pouco debatido e entendido adequadamente. E cada um tem uma forma, né? Você quer usar de uma maneira restrita ou você quer usar de uma maneira ampla? E a gente precisa cuidar. Então, ter esse cuidado, né? Ser racional. Eu gosto da definição restrita de xamã, legal. Mas aquelas coisas que acontecem no centro de Umbanda, no centro espírita, numa sessão de cura mediúnica, numa sessão de envio de reiki, numa iniciação de reiki Sui, de iniciação de reiki Celta, de iniciação de Karuna, situações aí diárias, né, as pessoas que entram em estados alterados de consciência e evitam certos desastres, certos acidentes, que passam mensagens e informações, ou seja, essas manifestações humanas
que ocorrem em todos os lugares, que são as mesmas características do xamã acontecendo o tempo todo, na selva ou na civilização. Pessoas instruídas e pessoas mais ignorantes, pessoas mais simples, ignorantes sem ser ofensivo. A ignorância às vezes é uma bênção. As pessoas mais simples. Acontece o tempo todo. Como que você olha para isso? Como que você olha para esse potencial humano todo, né? Que se organiza, que se estratifica de várias formas, né? Restritas, amplas ou não. E a partir disso a gente consegue evitar esse preconceito. Né? A gente consegue evitar esse preconceito tão ruim, tão daninho, de pessoas ofendendo outras, desconhecendo trabalhos belíssimos sendo feitos em apartamentos no centro da cidade, porque, não, isso não está na natureza, não, isso é invenção, o verdadeiro mesmo é lá na selva, no rio. Não, acontece em todos os lugares, é algo humano, e onde tem ser humano estará acontecendo com toda certeza. Em graus diferentes, de maneiras diferentes, interpretado de maneiras diferentes, mas estará acontecendo. Então eu acho muito válido todas essas manifestações. Muito válido essas manifestações. Tenho o cuidado de chamar, de designar xamânicos certas atividades, porque está ligado com certas práticas muito específicas. E o restante é potencial humano. Certo? Fica para você também uma ponderação sobre o que você pensa a respeito disso. Gratidão.